Olá, alunas, olá, alunos! Chegamos mais uma aula de Geografia. Eu sou Laércio de Mello e vou trabalhar hoje com vocês temas ambientais. A ideia é explicar o papel desempenhado pelo Brasil nas discussões ambientais, principalmente a partir do século XX. Por que a partir do século XX? É a partir da segunda metade do século XX que esse tema entra nas discussões mundiais. E por quê? É nesse momento que nós conseguimos sentir de maneira mais firme, entre aspas, ou mais desastrosas, as nossas atitudes diante do meio ambiente. Uma ressalva, por favor. Em nenhum momento aqui eu estou dizendo que a natureza é coitadinha, que eu tenho pena da natureza ou coisa parecida. Olha a minha ironia aí. Eu estou com pena de nós, seres humanos. Nós temos que inverter aquela situação. Estou protegendo a natureza, estou fazendo tal coisa pela natureza, pobre da natureza. Pense o seguinte, a natureza se vira sem o ser humano. A natureza não precisa do ser humano. O ser humano, diante da história, ele está há pouco tempo no planeta. Se nós dividíssemos toda a história do planeta Terra em um ano, pense, 365 dias, e aí fôssemos colocando quando que surgiu a Terra, lá no dia 1º de janeiro, né? Quando surgiram os dinossauros, perto do meio do ano, quando que os dinossauros desapareceram, finalzinho do segundo semestre, assim por diante, o ser humano só iria aparecer, fazendo aí uma escala de tempo, lá no dia 31 de dezembro, nos últimos segundos do ano. Então, o tempo que nós estamos aqui é insignificante, muitas coisas já aconteceram sem a presença do ser humano. Essa ressalva é importante para dizer o seguinte: nós somos aqueles que pensamos, que criamos esse conceito de raciocínio e tudo mais, então somos nós que temos que pensar o que nós estamos fazendo com a natureza, porque uma hora dessa ela pode não nos querer mais. Lembre-se, a natureza trabalha por instinto e nós por raciocínio. Então, toda vez que falar de questões ambientais, pense, é a partir da nossa atitude em não colocar a natureza como a coitada, aquela que vai sofrer. Quem vai sofrer somos nós. Basta ver aí este período de estiagem que em tese é algo comum, que acontece de tempos em tempos, mas olha o dano que se sofre. Olha o dano que passamos com o rodízio de água, que já é algo, entre aspas, simples, certo? Essa ressalva é fundamental para nós não termos uma ideia errada da natureza. Então vamos lá. Por que o Brasil se tornou importante nas discussões ambientais a partir da segunda metade do século XX? Lembre-se, olhando aqui para um histórico, fui lá buscar um mapa do Ramúcio, esse mapa é logo do início da chegada dos europeus aqui. Veja no cantinho aqui embaixo, bem no cantinho, perto do navio, está escrito Levante, na parte alta Poente, na parte alta, no caso deste mapa, né? E no seu lado esquerdo aí o sul e norte. Tá invertido? Não. Não existe em cima e embaixo quando você olha para o universo. Então, sul não é embaixo, norte não é em cima e assim por diante, ok? É que nesse momento aqui era mais importante quando o sol aparecia pela manhã. Então, está escrito levante porque você tem a sensação que o sol está se levantando. Só fazendo essa ressalva da posição do mapa, você está vendo aí Brasil, e olhe no centro dele o que está acontecendo. Grava bem isso porque vai ser importante para a construção do meu pensamento lá na sequência. Acontecendo a retirada da vegetação. Qual vegetação naquele momento? Pau-brasil. Por que o pau-brasil estava sendo retirado? O seu valor econômico onde? Na Europa. Para quê? Além da madeira, ele gerava uma cor que era difícil naquele momento de se conseguir, o vermelho. E o vermelho era uma cor da nobreza. Entre outras coisas que se faziam com essa madeira. Mas a madeira que podia ser usada desde construções como
a cor. Então a retirada do pau-brasil. Observe ali, por favor, esse desenho. Não é banal isso, não é só artístico, que já é algo sensacional ser artístico, mas demonstra uma atitude que se teve com a natureza nesse local. Mas você vai me dizer, caramba, isso começou em 1500? Você vai dizer que as discussões do Brasil na metade do século passado para cá, que você quer comentar. Mas a gente tem que construir um histórico para daí chegar nessas relações. E o que aconteceu com a vegetação de lá para cá? Em algum momento paramos de tirar o pau-brasil? Vamos lá, sigamos. Olha só, para dar o start aí no que eu estou falando com vocês. Olha para esta imagem. Eu tenho uma dica aqui quando eu estou respondendo uma questão do Enem. Primeiro, olho para a imagem inteira, né? Neste caso aqui tem uma legenda, Mata Atlântica, daí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 mapas do Brasil sobrepostos. E olha que interessante, cobertura original, olha bem para isso, na lateral desse mapa, embaixo desse mapa, cobertura original, 1950-60, 60-70, 70-80, 80-90 e 90 a 2000. Construiu todo o pensamento. De onde que foi tirado isso? Olha, foi adaptado de Atlas Nacional do Brasil do IBGE. O Atlas do IBGE, se você der uma gugada, com todas as aspas do mundo aí, dá uma gugada, Atlas do IBGE, você pode tê-lo em PDF no seu computador, para que você vá consultando toda a semana, até a prova do seu Enem. E daí tem a nossa questão. Analise os mapas a seguir e, com base nesses mapas, explique os motivos que levaram à diminuição da Mata Atlântica. Eu lhe mostrei o primeiro mapa lá de 1500, ok? Agora, com todo aquele conhecimento que você já tem de história, de geografia, inclusive de outras matérias, você vai elaborar um texto para explicar por que diminuiu a Mata Atlântica até os nossos dias. Com você.
que você respondeu sobre a ideia dos motivos que levaram à diminuição da Mata Atlântica? Não é o caso só da gente falar que diminuiu a Mata Atlântica. Você tem que entender, e aí é importante isso, que esse tema já foi trabalhado várias vezes até você chegar no 3º ano. É importante que você perceba o seguinte: a Mata Atlântica é um dos maiores biomas do planeta, não em área, mas sim em biodiversidade. Por que ele é importante? Note, em 1500 ela tinha a sua extensão do Nordeste brasileiro até o Rio Grande do Sul. O que significa isso? Várias latitudes. Latitude significa cores diferentes, diversidade diferente. Mas e daí? Para a natureza isso é fundamental, inclusive para o ser humano. Já está provado que ser ariano é ruim. O importante é ter diversidade de animais, de fungos, do que se imaginar. Para a natureza isso é fundamental. Então, as várias latitudes, isto torna o Brasil, mais uma questão importante, torna o Brasil fundamental, porque, antes de eu seguir, veja que o Brasil tem uma parte das suas terras no hemisfério norte, daí tem uma grande parte entre o Equador e o Trópico de Capricórnio e outra parte no hemisfério sul. É o único país do planeta que consegue ser cortado pelo Equador e por um trópico. Isso significa latitudes. Latitudes, diferentes quantidade de sol. Diferentes quantidades de sol, variedade de vida. Por isso que a Mata Atlântica, neste ponto aqui, está sendo nosso start, nosso ponto de largada, de saída para quê? Para nós percebermos a importância do Brasil para o mundo nas discussões ambientais. Então, olha lá, as atividades agrícolas aliadas ao extrativismo vegetal têm se constituído desde o período colonial na principal causa da destruição da Mata Atlântica. Reproduzir novamente o mapa aqui, as atividades agrícolas e o extrativismo vegetal. E daí? Está entrando dinheiro para o Brasil. Quando você tira commodity, o dinheiro que entra é pouco e fica o passivo ambiental. No primeiro momento fica só o passivo para nós, mas hoje a gente percebe que o dano ambiental é global e o mundo se preocupa cada vez mais com isso. Mais uma explicação para dizer para você por que o Brasil se torna um ator importante nos debates do mundo. Olha só, uma provocação que eu vou fazer aqui com você. Olha lá, 1950, 1960, retração da vegetação nativa. Olha para este mapa, firme nele. Olha para as cores. Olha para o amarelo, para o vermelho, para o verde, para o laranja, certo? Olhou? E agora? O que aconteceu com as outras cores que eram bastante diversificadas? O que se intensificou? Volta lá. De novo. Muito bem, agora eu dou uma aceleradinha. Ó, o vermelho aqui, ó, neste caso, essa cor é... Olha no Rio Amazonas. Olha aqui no Rio Amazonas. Deixa eu vir aqui para eu apontar para você. Olha as manchas na Amazônia. Então, olha como a Amazônia, o verde aqui está mostrando a floresta amazônica e o laranja está mostrando o cerrado. Olha o que aconteceu com a Amazônia e com o cerrado. Você está observando que uma devastação bastante intensa neste período. Por quê? Ação antrópica. O que é ação antrópica? As nossas atitudes. Por que o cerrado aqui está desaparecendo? Plantação de soja, plantação de algodão e tudo mais. Isso é ruim? Não é ruim, não é o caso. Nós temos que sempre aprender a dosar. E lembrando, do ponto de vista econômico, quem manda commodity é o pobre. Um dia essa commodity perde importância e você fica a ver navios. Mas já aconteceu isso com o Brasil? Claro que sim. Aconteceu quando acabou o pau-brasil, aconteceu quando foi feita a biopirataria e as sementes da seringueira foram levadas para a Malásia, para a Ásia, para a região do sudeste da Ásia, e nós perdemos a importância. Aconteceu quando o café perdeu importância.
E uma hora dessa acontece com a soja e fica o quê? O passivo ambiental. Então, produzir commodities não há problema nenhum. Agora, quando você não a transforma em uma mercadoria com valor agregado, você vai ser sempre o país pobre. Sigamos. Olha este quiz aí, por favor. A Mata Atlântica é uma cobertura vegetal que se estende ao longo do litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, coisa que eu já mostrei no mapa para você. E possui uma das maiores diversidades biológicas que se justifica por estar localizada em áreas... Ah, essa tá fácil, né? A, B, C ou D. Vamos lá. O que você respondeu? Se foi a letra D, clima tropical e subtropical, úmido em diferentes altitudes? Perfeito. Mas você não tinha dito latitude anteriormente? Sim. Mas quando foi falado de clima tropical e subtropical, eu já falei das latitudes. E as altitudes? A Mata Atlântica não está na Serra do Mar? Do topo da serra até o litoral? Se você prestar atenção, no momento que você percorra a Serra do Mar, o degradê de cores que tem do alto da serra até o litoral é espetacular. Esse degradê de cores significa o quê? Biodiversidade. Então, paisagem é uma palavra importante na geografia. Se você ficar atento a este termo e observar a paisagem, não só a paisagem urbana, rural, mas também a paisagem que a natureza constrói, e começar a notar as suas nuances, vai te ajudar a entender um pouquinho melhor essa questão ambiental também. Olha lá, aqui eu coloquei só a Mata Atlântica e com cores para aumentar a nossa interpretação, né? Quando eu retiro a
Mata Atlântica. E você está vendo aí o antes e o atual. Olha bem, só para o mapa, certo? Quando você retira a vegetação, e lembre-se que a Mata Atlântica ela acaba até fugindo da Serra do Mar, ela é na região sul, ela é classificada até no interior do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. E olha o que aconteceu quando você olha para o mapa atual. Isso mexe com o ciclo hidrológico. Olha que frase interessante, mexeu com o ciclo hidrológico. Que momento que o Paraná está vivendo? Uma parte de Santa Catarina, idem do Rio Grande. Este momento de estiagem aí. Sigamos. A estabilidade do clima acaba sendo afetada, né? Produção de oxigênio, a proteção dos mananciais hidrográficos, as bacias hidrográficas, o solo, né? E o habitat de espécies. Seja talvez o mais conhecido entre nós, a questão da gralha azul. A ararinha também está em problema, está entrando em extinção, mas não nesse caso aqui do Paraná, né? A gralha azul. Pessoal, é importante, a árvore, não é a árvore em si, só ela ali, aí sumiu aquela árvore. Um exemplo, palmito. Quando eu retiro o palmito apenas para satisfazer um grupo financeiro, algumas pessoas, aquele que degustou o palmito no churrasco ou coisa parecida, você tem que perceber, quando aquele palmito que demorou anos para crescer, não é aquele pé que desapareceu, aquela árvore, e sim algumas espécies que se alimentavam daquele palmito, de pássaros, que plantavam palmito distribuindo suas sementes por várias regiões, elas desaparecem, então você quebra um ciclo. E o palmito, na Mata Atlântica, próximo ao litoral, vem desaparecendo. Então, trabalhar com esta ideia é importante. Mais um quiz para você pensar. Essa foi adaptada do Enem, tá? Vamos lá. Numa região originalmente ocupada por Mata Atlântica, havia no passado 5 espécies de pássaros de um mesmo gênero. O desaparecimento das 3 espécies na região das regiões degradadas podem ser explicados pelo fato de que nessas regiões ocorreu o quê? A, B, C ou D? Tua vez.
que você respondeu? A, B, C ou D? Se foi a letra B, diminuição do número de diversidade de habitats. Dei o exemplo do palmito. Importante. O palmito está relacionado ao habitat de várias espécies de pássaro. E sem contar, por exemplo, nas abelhas, quando tem o fruto, né, aquele cacho enorme. Então, nós precisamos desenvolver uma percepção, um pensamento diferente em relação à questão ambiental. Lembra daquele começo? Não tenha dó da natureza, tenha dó do ser humano. E nós temos que ser racionais sobre as nossas ações. Por favor, aqui é só eu quero dizer para você o seguinte, eu não mostrei lá atrás toda a legenda do mapa da vegetação do Brasil, porque eu não conseguiria daí fazer aquela comparação que eu fiquei indo e voltando com o mapa. Mas no Atlas do IBGE, escreva lá no Google, ibge.gov.br, ou só Atlas Escolar IBGE, você vai chegar nesse Atlas que é espetacular. E você olhar para esse Atlas várias vezes, lê-lo. O mapa tem que ser lido. Você olha para a legenda, olha para esse mapa aí, ó, e você olha lá. Eu vou falar 2 ou 3, porque são muitas. Por exemplo, floresta ombrófila densa, floresta tropical fluvial. Só que você já vai desenvolver um estudo. O que é ombrófila densa? Certo? Floresta tropical fluvial. Se ela é ombrófila, significa que ela é amiga da chuva. Se ela é tropical pluvial, pluviosidade é... O que é um pluviômetro? Aquele aparelhinho que mede a quantidade de chuva que cai no metro quadrado. Então você já está estudando. Um mapa tem que ser lido, tem que ser estudado. Aí você continua, passou por todas, chegou lá embaixo, área antropizada. Caramba, olha que área antropizada. Do litoral para o interior, nós estamos simplesmente devorando toda a vegetação. Quando aconteceu isso? Lembra do primeiro mapa do Ramúcio que eu mostrei lá no início? Desde 1500. Até quando? Você, que é jovem, que está aí no seu ensino médio, indo para a universidade, serão as pessoas que têm que mudar aquilo que as gerações passadas, que a minha geração, a geração do meu pai, do meu avô não fizeram. Por quê? Se nós queremos ter um futuro mais racional. Turma, ó, isso aqui, ó, da área antrópica está associado a isso aqui, ó. Veja lá, olha o crescimento da soja. A soja é espetacular, rende dinheiro para algumas pessoas no Brasil, para algumas, tá? E olha a produção deste produto como cresceu nos últimos tempos. Café se manteve, né? Feijão se manteve, porque feijão é mais uma comida nossa, né? Feijão, por exemplo, não é uma commodity. A soja é uma commodity. O que é commodity? Produtos que têm valor em bolsa. Você não discute qual o valor do feijão na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Chicago, desculpa, é Chicago que determina isso. Qual o valor do feijão na Bolsa de Chicago? Discute o valor da soja. E como ela subiu muito, aumentou a área antropizada. Quando você manda soja do Paraná para a Europa, você não manda soja só, aquele grãozinho. Você está mandando água, você está mandando nutrientes e está ficando aqui o quê? Um passivo ambiental. Mais um aqui, ó. Os maiores produtores mundiais de soja. Daí você vê ali o Brasil, né? Veja como nós somos crescendo, acompanhando, nesse caso, os Estados Unidos. A Argentina cresceu, mas depois estabilizou porque eles têm um território menor do que nós. Daí a explicação porque o Brasil entra no debate. A posição que nós estamos geográfica é importante, as latitudes, o tamanho da área ambiental que nós temos e a capacidade de produção de comida no planeta. Olha só para este mapinha, para essa ilustração. Note aí, nós temos ainda um território preservado. Legal. Mas olha daí o quanto nós usamos para agropecuária, para agricultura e o quanto a gente usa para agropecuária. Você pode olhar isso de duas formas. Como nós preservamos? Você pode olhar também como nós estamos destruindo no último século. A velocidade é muito grande. Você pode ter duas visões. Escolha qual que você quer ter aí e faça um debate. Mais um quiz para pensarmos. Sua vez. Agora eu não vou ler. Você decide sozinho. Depois de ler, se é a letra A, B ou C.
que você respondeu nesse quiz? Sobre o domínio de vegetação formada pela Mata Atlântica, assinale a alternativa correta. Se você respondeu neste caso que apesar das reduções significativas de sua área de abrangência ao longo dos séculos de ocupação, ainda se destacam por grande diversidade encontrada por hectare. Cada hectare, quanto que tem em um hectare? Qual é o número? Hectare é um número fixo, diferente do alqueire, tá? O alqueire mineiro, o alqueire paranaense são números diferentes, mas o hectare 10 mil metros. Pense numa quadra, 100, 100, 100, 100. Fecha aí, você vai ter um hectare, 10 mil metros quadrados. Então, em cada 10 mil metros quadrados, ainda a diversidade, e segundo alguns estudos até aqui, esse hectare da Mata Atlântica tem mais diversidade do que a própria Amazônia. Por isso a importância de preservar. Para que isso? Existem estudos também dizendo que a mata em pé, ela gera mais riqueza do que transformá-la em lenha. Remédios, cosméticos e, é claro, a questão ambiental. Olha, para você responder aí, por favor, essa foi adaptada da Universidade Federal do Paraná. A Mata Atlântica originalmente cobria uma área de 1 milhão a 2 de quilômetros, 1 milhão de quilômetros quadrados, perdão, estendendo-se ao longo do litoral, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, como eu já disse. E este ecossistema brasileiro que mais sofreu impactos ambientais dos ciclos econômicos. E reduziu-se, sobrou 7%. Agora eu quero que você elabore um texto que explique o processo de destruição da Mata Atlântica. Faz isso. Mostre que você sabe falar sobre o processo de destruição da Mata Atlântica. Faça um texto lá.
Fez o texto? Conseguiu avaliar o que você sabe sobre esse tema? Então, se você falou lá da questão da agricultura, a questão da cana-de-açúcar, a questão do café no Sudeste, que de uma maneira ou de outra ajudou a destruir esse ambiente espetacular, você está no caminho correto. Para fecharmos a conta aí, por favor, esta leitura aí, ó, que está neste mapa, é importante que você perceba. Estou pulando justamente para que você veja que o vermelho é ação antrópica e que ela está se intensificando. E este é o motivo por que o Brasil entrou no radar de um debate ambiental mundial, não só interno, por causa da velocidade que nós estamos produzindo uma destruição em nosso planeta. Combinado? Fechamos a conta, bons estudos e até a próxima aula.